Olá, meu nome é João Paulo. Hoje eu vim dar aula para vocês de montagem e manutenção de micro. Vou falar um pouquinho sobre a placa-mãe, né? A placa-mãe temos duas palavras que ouvem muito dentro dela, que é a palavra onboard, que significa tudo que esteja dentro da placa, tudo que esteja grudado nela, soldado dentro dela, como rede, vídeo, som, etc. Isso já vem dentro da placa. E offboard é quando você tem que colocar dentro dela, está faltando, precisa de melhoramento, um compartilhamento maior de informações, ok? A principal função da placa-mãe é fazer a comunicação dos componentes ao processador. Ela que é o local para interligar todo mundo ali, né? Existem alguns modelos da placa-mãe, vamos falar de três delas, que é o AT, ATX e o BTX, né? O AT, placa-mãe AT, é a versão mais antiga dela. Os componentes estão mais juntinhos, não tem espaço para melhorar, tem um grande superaquecimento. Na placa-mãe ATX, já tem um espaço maior entre eles, comunicação é melhor, mais evolutivo, os componentes trabalham melhor, né? O BTX já é um desempenho do sistema um pouco melhor, com uma ventilação interna. Ela veio para substituir o formato do ATX. Mas basicamente todas as duas são uma ATX e BTX, são modelos mais novos, mas tudo isso inclui para melhorar o desempenho da placa-mãe. Você vai ver hoje em dia que placas-mães são bem menores do que essas que você está vendo aqui, né? Se você já fez aula comigo aqui na sala de aula, você viu alguns modelos de placa-mãe. E algumas estão bem pequenas comparadas às mais antigas, ok? Vamos conhecer a parte interna agora dos componentes, começando com o socket do processador. É esse local onde que também é chamado de CPU, é onde que você colocar o chip processador, né? Então, de acordo com o processador, você vai poder colocar ali, encaixar para ele trabalhar melhor. Sem o processador você não consegue, né? O chipset, né, é um conjunto de componentes eletrônicos de baixa capacidade de um circuito integrado. Ele que gerencia o fluxo de dados entre o processador, memória e periféricos, né? Dividido em duas partes, em dois chips, né? O ponte NOT controla a memória de alta velocidade. O ponte SU são os periféricos de baixa velocidade, como por exemplo USB, mouse, teclado. E o que seria alta velocidade? Memória RAM, placa de vídeo. Aqui vocês estão identificando que o norte está mais próximo do processador, enquanto o sul está um pouco mais afastado aqui no cantinho. Sockets para encaixe dos módulos de memória RAM. Memória RAM é a memória que nós precisamos para trabalhar, né? Sem ela não consigo, por exemplo, visualizar o que está acontecendo. Nesse socket se encaixa na memória RAM, é bem tranquilo de reconhecer eles. Eles ficam perto do processador, né? Temos aqui duas imagens, uma aqui bem ampliada, outra ali um pouquinho menor. Conector de alimentação. Conector de alimentação nada mais é que o cabo onde você vai colocar para energizar a placa-mãe, né? Temos dois conectores, um que é para a placa-mãe principal, que é o encaixe maior, que é esse aqui, e um outro menorzinho com 4 pinos, que é para o processador, chipset NOT, para placa de vídeo. Aqui você consegue visualizar melhor o local deles, de acordo com a placa-mãe, né? Aqui já temos a parte principal e aqui o processador da placa de vídeo. Conectores IDE-ATA. Conectores IDE-ATA são cabo flat mais antigos, são modelos de comunicação antigo, que servia para comunicar-se com a placa-mãe, com o HD, com o leitor de CD e DVD, né? Ele através de pinos fixos, duros, né? Com o tempo também danificava bastante, né? Ele já caiu em desuso, pelo menos esse modelo grandão aqui já saiu em desuso. Memória ROM, né? O que é memória ROM? Nesse chip de memória ROM estão armazenados alguns programas importantes para o funcionamento do PC, que são a BIOS, POST e o CTAB. Essa memória ROM é um chip que vai gravar informações de fábrica,
que vem na placa-mãe, não tem nada a ver com Windows ou qualquer outro sistema operacional, já vem de fábrica, ok? Então, BIOS, né, Sistema Operacional Básico Integrado. Esse sistema aqui que é responsável por identificar, localizar onde estão as coisas na placa-mãe, né? Dizer onde está a entrada USB, o mouse, o teclado dentro da sua placa. O processador precisa dessa informação. POST é o que? É uma sucessão de teste de diagnóstico realizado na sua placa. Em computadores um pouco mais lentos, você consegue visualizar aquela entradinha, que é a tela preta e branco ainda, né? Mais novo você consegue passar rapidinho. Mas ele que identifica se tem algum problema, se o processador está funcionando, se o disco rígido está ok. Por exemplo, se você tiver com o disco rígido, o HD queimado ou desconectado, você não consegue avançar. Ele avisa para você que está tendo algum tipo de problema. O setup, que também significa em português configuração, instalação, organização, disposição ou regulagem, nela que podemos fazer alguma modificação na BIOS. Essa modificação é permanente desde que esteja com a bateria. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a bateria. Conectores de gabinete, né? Esse conector de gabinete é o conjunto que você vai conectar o gabinete, que é o painel frontal, ao seu placa-mãe, a sua placa-mãe, né? Do lado direito aqui você tem a configuração de como se deve conectar eles. E aqui embaixo tem os pinos de conexão dele. É ele que você vai clicar no botão de ligar o seu computador, ele que faz esse papel todo na placa-mãe. Conector de porta USB, frontais, né? Para USB de frente. Aqui nós temos duas imagens, né? Para você conectar. Não é complicado com essa conexão, somente se você estiver usando esse processo aqui que é o mais tranquilo. Se for esses de pino aqui, também não é complicado. Aqui tem a sequência de como se deve conectar eles, ok? Conector serial SATA é o mais comum. Esse cabo é que você conecta hoje em dia o HD ao cabo, ao HD, ao mesmo o seu leitor de CD DVD. Apesar que não é muito usado hoje em dia não, ok? Aqui temos o cabo e aqui o local na placa-mãe para conectar ele. LED, indicador de alimentação da placa-mãe. Esse LED vem de fábrica de algumas placas-mães que ele indica que a placa-mãe está energizada. Isso é importante porque se você for mexer nela, pode danificar alguma circuito interno, por exemplo, tirar a memória RAM. Pode acontecer de queimar ela ou mesmo queimar a placa inteira, dependendo da situação. Por isso que é importante sempre desligar o computador, de preferência tirar da tomada. Ok? Slot PCI, né? São usados para encaixe de placas de extensão no micro, né? Lembra que no começo não falei sobre as peças off-board? O que é off-board? Placas externas. Então, neste local você vai colocar essas peças off-board, né? Temos aqui 3 peças: PCI, PCI Express 16. O slot AGP, né? O slot AGP é usado exclusivamente para placas de vídeo. Então, só que tem um detalhe: esse slot AGP já está em desuso também. Esse foi substituído pelo PC Express e pelo PC Express AGP, né? Costuma ser um pouquinho maior. Um minutinho, foi um errozinho aqui. Conectores externos. Conectores externos são soldados diretamente na placa-mãe. Eles servem para conectar os cabos que você precisa trabalhar com eles. Por exemplo, a saída de vídeo, que vem basicamente nele, cabos USB, mouse, teclados, saída de áudio, né? Colocar lá uma musiquinha na caixa de som. Inclusive também temos o cabo de rede, né? O conector de rede para você poder mexer com a internet nele. Conector de alimentação para ventilador. Esse ventilador é um ventilador do cooler, um ventilador do próprio gabinete seu, se você tiver. Basicamente só para alimentar eles, né? São os dois locais. Esse aqui na parte de cima, basicamente é o mais usado para o cooler, enquanto esse aqui fica aqui embaixo, ele é utilizado para o gabinete. A bateria, né? Bateria serve para quê? Normalmente, bateria, você sabe que ela está fraca
ou já está vencida e acabada, quando a data e hora estão erradas. Mas não é só para data e hora, não. Aquela modificação que você fez na BIOS, lá no setup, é a bateria que fica permanente. Se a bateria tiver acabado ou você tirou essa bateria, qualquer modificação na BIOS pelo setup, ela é apagada também, volta para o estado original. Né? Sistema de refrigeração. O sistema de refrigeração ajuda a combater o superaquecimento do processador, evitando eventuais danos a ele. Se ele não estiver funcionando corretamente, o processador também não vai funcionar corretamente. Ele vai se desligar e você não consegue utilizar o computador. Né? Ele é composto por cooling, que é o ventilador, o dissipador de calor e a pasta térmica. Né? O cooling nada mais é que o ventilador e um dissipador de calor junto com ele. É fundamental para trabalhar. O dissipador de calor é uma placa metálica que absorve calor rapidamente, mas também dissipa o calor rapidamente, ele perde calor rapidamente. A pasta térmica, essa pasta térmica é colocada entre o cooler, aquele dissipador de calor na verdade, e o processador. Para quê? Ele ajuda a tirar o calor do processador e passar para o dissipador de calor. Assim consegue resfriar melhor o cooler. E o barramento? Né? Barramento, conjunto de linhas de comunicação que permite a interligação de dispositivos como a CPU, com memórias e outros periféricos. Em outras palavras, os barramentos é o caminho que se faz no interior da placa-mãe. Né? Então a comunicação é feita através desses caminhos que é o barramento. Okay? Obrigado pela aula. Lá no grupo CNI vai ter atividade para você trabalhar referente a essa aula, ok? Eu espero depois a resposta aí com as atividades prontas. Qualquer dúvida, entre em contato. Obrigado, até mais, hein?